Boa tarde a todos. Satisfação tê-los aqui conosco em mais uma atividade. Mais uma vez, sempre bem-vindos. Neste momento, nós vamos conversar sobre revolução tecnológica em contabilidade e auditoria. A gente vai ser muito bem instruídos pelo nosso José Elias Ferres de Almeida. Ele é doutor em Controladoria e Contabilidade, professor coordenador do grupo de pesquisa, de grupo de estudo sobre qualidade da informação contábil. Ele ainda produziu conteúdo para o Destemperados, foi gestor de mídias sociais do Nós Coworking, desenvolveu monitoramento de redes sociais para campanhas políticas, fundou a Apetite Mídias Sociais, trabalhou em clientes no Brasil, na América Latina, acabou de me confessar que também ficou ano passado 7 meses nos Estados Unidos, estudando, dando aula. Na verdade, a gente tem o José Elias Ferres de Almeida, dá para dizer que a gente tem o Zé Fera aqui, né? Então, eu passo de imediato a palavra para você. Já vou dizendo que vocês têm o aplicativo, façam as perguntas de imediato e, se for pertinente durante a própria apresentação, ele já deu a liberdade de que vocês escrevam aí, por favor, faça de imediato a pergunta e eu já interrompo e faço a pergunta. Ok? Muito obrigado. Contigo agora. Obrigado, Marcos. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite do CRC do Rio Grande do Sul, em nome da Anates, do Marcos, o prazer de estar aqui com vocês. Eu acho que é uma oportunidade, só que eu vou puxar a orelha da Ana depois, porque botar no mesmo horário dela é uma competição injusta, né? Mas eu faria o possível para atender às expectativas. Bom, pessoal, a gente tem visto no nosso dia a dia, enquanto profissionais, pesquisadores, alunos, muita mudança na contabilidade. E essa mudança afeta diretamente as nossas práticas, o dia a dia, as atividades, as nossas rotinas, e nós temos que estar atentos ao que está acontecendo para não reagir ao que está ocorrendo, mas buscar antecipar essas mudanças e tentar aproveitar essa vantagem no nosso dia a dia. Bom, primeira coisa, quais são os maiores desafios da atualidade? Aprender a pensar, a inovar. Isso é dolorido, dói aprender, é sacrificante esse processo de aprendizagem, toma tempo, energia, tempo com família, com amigos, mas é necessário. Hoje em dia o mercado está competitivo, mercado de trabalho, mercado das empresas, e temos que buscar inovar. Adaptar-se ao mundo tecnológico. Não é simples, atinge todas as áreas, nós enquanto professores, alunos, então, por exemplo, o Marco colocou lá nos Estados Unidos agora, as aulas interagem, o professor com o aluno, a resposta no celular na hora, já tem o gabarito da questão, tudo automático, tudo sincronizado. Então, como é que a gente consegue trazer isso para o Brasil também, aproveitar o nosso dia a dia? Só que isso depende de dois lados, do aluno ou do profissional estudante que está buscando se atualizar, e do outro lado da instituição também estar apta a mudanças. E aí é um pouco, vou provocar vocês aqui nessa nossa fala. E, por fim, aprender a reaprender. Isso é muito complicado, é difícil. Esse período que eu fui lá fora já pela segunda vez, eu falei assim, caramba, eu tenho que repensar toda a minha estratégia de aula, como lecionar, como pesquisar, colocar a tecnologia no contexto para poder automatizar minha pesquisa, o dia a dia. Então, a gente vai sempre aprendendo a melhorar, só que demanda tempo e dedicação. Primeira coisa que eu queria colocar para vocês, essa frase do Baxter, professor da LSI lá de Londres, de 1950. Olha o que ele fala, o bom contador do futuro será um expert em valuation, em avaliação. Ele falou isso na década de 50. E vou mostrar para vocês o quanto que ele estava certo e o quanto que ele estava já prevendo 60 e tantos anos atrás, 70 anos atrás, o que ia acontecer com a nossa profissão, e a gente não abriu ainda os olhos para as oportunidades que estão na nossa área. Então, primeira coisa, algumas reflexões. Como o público é bem diverso, só para a gente refletir em conjunto. Me formei, e agora? Exame de suficiência. Tem que passar para acessar o mercado. Nosso mercado é fechado, tem restrições para entrar, tem essa barreira de entrada, então temos uma certa proteção no nosso mercado de trabalho.
Conseguiu o CRC, passei no exame, e agora? Arrumar um emprego. Ou abrir o próprio escritório, passar no concurso público, o que tiver interesse em fazer. Meu emprego já não contribui, e agora? Arrumar outro emprego. Então, quem está aí com essa galera mais nova, não consegue ficar 2 anos ou 1 ano no mesmo emprego. Toda hora quer pular de emprego em emprego, porque não tem mais paciência para poder continuar insistindo ou aprender com consistência. Ou abrir meu escritório, e agora? Aí tem as obrigações principais, acessórias, toda a legislação que muda quase semanalmente para estar apto a trabalhar no mercado. O governo mudou a regra, mudou as regras, e aí? Novamente, das regras, legislação. Os valores dos honorários estão caindo, e agora? Repensar estrategicamente o meu modelo de negócio. Então, como é que eu faço essa ideia? Então, eu vou tentar provocá-los nessa lógica. Mas a questão principal é, se você não percebe isso na aula ou no seu trabalho no dia a dia, você está no automático. E aí cabe uma reflexão própria. O que eu tenho que fazer para não ficar na zona de conforto? Buscar sempre estar desconfortável no meu dia a dia para poder buscar melhorar ou me qualificar mais. Algumas revoluções, né? Já que o tema é revolução na contabilidade e auditoria, algumas revoluções importantes na nossa área, que começa em 1494 com Luca Pacioli. Depois tivemos a auditoria, quando as coroas da Europa mandavam as expedições para novos continentes, para extrair as riquezas, retornar para o reino, para poder distribuir o que foi explorado nos outros continentes. Aqui tem a primeira ideia do que seria a auditoria, né? A pessoa acompanha a expedição, monitora o que está sendo extraído de minas, de vegetais, de sais, o que for, retorna e comprova o quanto que foi extraído, né? E trazendo de volta levando para o reino. Revolução Industrial, que foi uma grande evolução na área de custos, aí começa a nossa ideia de contabilidade gerencial, ter produção em escala, começar a melhorar processos, buscar qualidade dos produtos. Os auditores e construção de padrões contábeis. Então, a auditoria, ao longo da história, tem um grande papel na formação do padrão contábil, que a gente usa no dia a dia, lá atrás, principalmente, agora com mais diversificação de quem participa, mas foram fundamentais nesse processo de convergência internacional, de padronização dos padrões contábeis. A crise 29, o grande crash, né, da economia, foi essencial para poder a contabilidade subir, ascender no mercado, na sociedade. Surgiu a SEC, né, a CVM dos Estados Unidos, que, ao invés de propor regras contábeis, como fazemos no Brasil, né, ela optou o seguinte: mercado, vocês contadores, auditores, se reúnam, pensem no padrão contábil e me traga de volta para poder homologar para eu fiscalizar vocês. Então, ao invés do governo absorver isso para eles e buscar propor normas, falou, não, vocês vão praticar, vocês vão fazer a norma e depois eu vou fiscalizar vocês. Quer dizer, dá autonomia para o profissional contábil atuar no processo de construção da sua profissão. Em 39 surge o AICPA, como se fosse o nosso CFC, né, para poder padronizar normas contábeis, regular a profissão, exames, etc. Em 73 surge o IASC, antes do IASB, que desenvolve as primeiras normas internacionais. Depois o IASB 2001, que desenvolve a IFRS. 2002 vem a SOX nos Estados Unidos, que foi uma grande revolução contábil, no sentido de, olha, agora você tem que ter mais controle interno, tem que ter prestação de contas, tem a seção 404, que é uma das mais complexas norma de ser atendida no mercado. 2005, a União Europeia vem e adota a IFRS, quer dizer, aí acabou, basicamente, para os Estados Unidos, a competição do padrão contábil. Quando a União Europeia adota um padrão contábil internacional, depois disso, em todos os países, na sequência, adotando em conjunto, quer dizer, força todo mundo a adotar um único padrão. Isso é uma vantagem para a gente, eu vou falar mais na frente. E 2010, o Brasil com a IFRS definitivamente, né, começa em 2008, mais 2010 definitivamente. Depois ainda tem a 12249 mais para frente, que coloca o CFC como órgão efetivamente regulador da profissão contábil, fiscalizador, e que emite as normas contábeis. Bom, qual o paradigma que nós nascemos e crescemos? Acho que a maioria do público aqui, ou boa parte do público. Basicamente, com esses 4 caras, a economia norte-americana surgiu. Tem até um livro que eu recomendo vocês lerem, que não leu, Os Magnatas, é um livro excelente, que é onde esses 4 caras se encontram na história. Andrew Carnegie, aço, Rockefeller, petróleo, Jay Gould, ferrovias, e o JP Morgan, bancos. Que ele, pessoa física, praticamente virou o Banco Central dos Estados Unidos, com interferência até na Europa. Então, esses 4 caras se encontram na história, então é incrível como é que a contabilidade é o pano de fundo. Uma parte sutil do livro, que é quase imperceptível, fala o seguinte: os 4
Acho que o Gold é contador, se não me engano, mas os 4, quando tinham tempo de folga, eles iam para o escritório de contabilidade aprender contabilidade. Olha que interessante. Um é um economista, outro é não sei o quê, mas no tempo de folga, isso da contabilidade, devido à importância de entender, controlar a informação. Quando a gente está numa indústria, é fácil a gente acompanhar a produção, a matéria-prima, o processamento e chegar no produto final, medir a evolução do processo. Mas e num banco, por exemplo, tudo é informação. Você não tem um produto, numa auditoria, numa consultoria, é serviço. Como é que você mede serviço? E aí você tem que ter, de fato, um sistema de informação útil para poder medir esse desempenho da equipe, do trabalho, do serviço feito, para poder medir e prestar conta e até poder provar para o seu cliente que está evoluindo o processo, poder monitorar e mostrar desempenho. Só que isso aqui é para quem nasceu até a década de 80, mais ou menos. E para quem nasceu depois, década de 90? E a gente está todo mundo junto nessa aí, né? Não tem como fugir muito disso. Primeira coisa, não sei se já viram essa figura, eu acho que é útil para caramba, que a gente vê o seguinte, o que acontece na internet em 60 segundos. Então, olha de 2016 para 2017, evolução. Facebook, logins, de 701 mil logins por minuto, salta para 854. 20,8 milhões de mensagens no WhatsApp para 29,2. O YouTube salta de 2,7 milhões de views para 4,1 milhões. Olha como é que está crescendo esse mundo a cada minuto. E aí eu pergunto, será que quando um tweet aqui de 347 mil salta para 350 e é uma propaganda, será que tem um contador debitando e acreditando lá? Não tem, é automático. A Amazon, cadê a Amazon aqui? Aqui, ó. 203 mil dólares de faturamento em 60 segundos. Salta para 265. Então, olha só, o que acontece num minuto na internet. Vai ter um contador na Amazon registrando isso aí? Não vai, é automático isso. Então, é uma provocação para a gente entender como as coisas estão evoluindo aqui, crescendo no dia a dia. E aí falam o seguinte, bom, para a gente estar apto para trabalhar nesse mercado, nós precisamos desenvolver algumas habilidades para poder estar competitivos e buscar aprendizagem. Primeira coisa, que isso aqui é um processo contínuo, de educação continuada. E aí o CFC, já no Brasil, já colocou essa norma para algumas áreas e está cada vez incluindo mais pessoas, mais grupos de profissionais no contexto para a educação continuada. E eu estou doido para chegar aos professores, para me incluir também, para eu estar sempre buscando educação continuada. Primeira coisa, a base da educação, né, que é capacidade de leitura, lidar com números, habilidade científica, tecnologia, financeira. Educação financeira é algo que a gente vê pouco no Brasil, crescendo agora, e é uma oportunidade única para contadores participarem desse processo, já que a gente entende os dois lados da moeda, tanto o lado da empresa quanto de tomar decisão. As competências que precisamos desenvolver, pensamento crítico, criatividade, comunicação e colaboração. E aí o que acontece? A gente vai para a sala de aula, a gente faz uma pergunta para os alunos do conteúdo do dia, e aí, pessoal, o que vocês acharam? Alguma dúvida? Aí todo mundo olha para o teto, né? Aí, mas no teto não tem nada, vamos tirar dúvidas, vamos perguntar, vamos conversar. Então a oportunidade é essa, de conversar. Tirem perguntas, o Marcos está aqui, me para, a gente vai perguntando, vai discutindo. Características, algumas qualidades, né? Curiosidade, iniciativa, persistência, adaptação, liderança, conhecimento social e cultural. E aí a mesma pergunta a gente faz ao longo dos anos lá na UFES, para os alunos, e perguntamos, pessoal, quantos livros vocês leram nesse ano? Pode ser até de contabilidade, e poucos leem. É uma falha do nosso sistema de formação também. Nós lemos muito pouco. Seja livro técnico, filosofia, ciência, que seja romance, mas nós lemos muito pouco. E precisamos criar o hábito de leitura para nos aperfeiçoarmos. Então, são as competências, mas depois ao longo da palestra eu vou falando sobre elas no contexto. E aí, Frey e Osborne, em 2013, publicam um artigo que chocou muita gente, muitas profissões, que é a probabilidade das profissões serem computarizadas ou automatizadas. O termo que eles usam é computarização. Olha aqui, atores. 37% em 20 anos de serem automatizados, computarizados. Isso é possível? Totalmente. A gente vai no cinema, Rei Leão, é um leão real e que... Cadê? Cadê o ator ali? Não tem ator. Tudo tecnologia, tudo programação, tudo imagem. Só que o ator que fazia o papel, ele passa a emprestar voz.
Então, o mercado está se ajustando também. Todo mundo quer escutar, gostaria de ver a Angelina Jolie, mas ela não está no filme, então ela pode falar, narrar a voz de algum ator, imagem, né, no caso. Motorista de táxi, chofers, a gente já viu o que está acontecendo aí com Uber, Lyft, entre outros aplicativos que estão aumentando a probabilidade e principalmente por causa dos carros autônomos também. Então, daqui a pouco, 10 anos, a gente vai ter automático. Chamou o aplicativo, chega o carro sem ninguém para dirigir. Contadores e auditores, 95% praticamente de probabilidade de ser automatizado. Mas isso não é o profissional, é as questões básicas, o checklist. Tiquei, tem, não tem, atendeu, não atendeu. Esse checklist é automatizado. E temos que entender esse contexto. O contador, aquele do débito e crédito, lá de trás, que a gente está acostumado a escutar, que até hoje fazemos. Então, eu tenho muitos amigos ainda que estão naquele modelo de escritório antigo, cheio de papel para todo lado, e tenho colegas também que estão, os escritórios também um papel na mesa, só um computador, um laptop e acabou. Tudo ali, tudo online, nuvem, e conseguindo aumentar a escala do processo deles, do serviço prestado. Então, a gente tem que aprender como é que a gente vai conseguir evoluir nesse mercado. Preparadores de impostos, das guias, né? Então, esse aqui praticamente há 2 anos, 3 anos, quem faz só DARF, o mercado vai ser engolido pelo mercado, não tem como fugir disso, tem que buscar se diferenciar. E aqui, para cima, olha as profissões ou as áreas que têm menor probabilidade de serem automatizadas. Será que tem alguma coincidência com a figura anterior, as habilidades do século XXI? Observem bem. Professores, instrutores, apesar que eu estou no risco também, todo mundo tem risco. Engenheiros, aí vale a pena a gente refletir. Por que no Conselho das Empresas, de administração, fiscal, entre outros, tem muitos engenheiros? Será que tem algo da lógica, da base matemática que ajuda a tomar decisões melhores? Para a gente refletir. Nossos cursos são muito fracos, às vezes, em métodos quantitativos, matemática, estatística. E a gente tem que aproveitar e trazer essas ciências irmãs, que eu prefiro chamar, para poder agregar na nossa formação. Executivos, chefes, CFOs, CEOs, advogados, matemáticos, gestores financeiros, analistas financeiros. Então, olha bem, quanto mais nós somos provocados a pensar, menor a probabilidade de sermos computarizados, sermos automatizados. Então, a gente está num momento que a gente tem uma ruptura, que a gente tem que passar, deixar de fazer o básico do checklist, de debitar e acreditar, para pensar como é que eu posso pegar essa informação e agregar valor para o meu cliente, prestar um serviço melhor. E aí, por fim, né, ninguém aguenta mais, num sábado, 8 da manhã, escutar a Débora Seco te ligando para vender algum pacote de telefonia e tudo mais. Então, todos sempre para registrar, parar de ligar, eles ligam sábado de manhã, domingo à noite, já está automatizado esse serviço praticamente. Então, poucos mantêm esse telemarketing de ligação pessoal, né, por alguém. Então, praticamente em 20 anos acabou essa profissão também. Então, só para chocar um pouco essa mudança de paradigma, e quanto mais nós buscarmos colocar conhecimento no nosso dia a dia, no nosso serviço, mais diferenciação a gente vai agregar ao nosso produto, nosso serviço. E aí pensar também um pouco nesse modelo fora da caixa. Nós temos um lado aqui empresas da nova economia, de tecnologia, do lado de cá empresas da velha economia, extração mineral, petróleo e tudo mais. Então, como é que é o modelo de negócio e o modelo contábil? Eu não consigo mais pegar um plano de contas de uma empresa e replicar nas outras. É impossível isso. Eu tenho que ajustar para cada tipo de empresa, entender com o dono do negócio, com o proprietário, com o gestor, quem for, o modelo dele, poder alinhar o que a contabilidade deve fazer, responder às expectativas. Machine Learning e Big Data, vou falar um pouquinho rapidamente. Inteligência artificial. Eu não entrei nesses detalhes, porque as palestras eu observei que são algumas mais profundas em alguns temas, então vou só passar rapidamente. Com o volume de informação que nós temos, é impossível a gente raciocinar e interpretar todos e captar a informação. Eu posso programar um robô para poder buscar padrões nos meus dados, e esse robô me indica, olha, vai para cá, vai para lá, ou observe isso aqui, chamou atenção. Eu não preciso ficar no olho, olhando relatório por relatório, ou textos infinitos para poder definir essa informação. Eu uso isso aqui para poder observar para mim, extrair informação, para aí sim eu decidir ou orientar uma pessoa, uma empresa. Eu vou usar dados agregados ou dado cru, né, o raw data. Quer dizer, o auditor, por exemplo, eu vou auditar o balanço final, o balancete para extrair da conta, fazer a amostragem, ou eu vou lá no débito e no crédito e corrigir o débito e crédito automaticamente. Ou auditoria contínua, contabilidade em tempo real, tudo isso está acontecendo,
o pessoal da Rutgers puxa muito isso, da Bocconi estão começando a puxar isso também. Então, como é que eu consigo pegar, em vez de fazer auditoria a cada 3 meses, a cada ano, 6 meses, eu acompanhar diariamente as operações? Quer dizer, acabou o ano, está pronta a auditoria. Muito mais fácil. Aí eu tenho que voltar aqui atrás. Eu vou auditar o dado agregado ou o dado lá na origem, o débito e crédito. Eu posso criar um sistema, poder checando, tem desvios em relação ao que está ocorrendo nos débitos e créditos da empresa, dado histórico, e ele já me sinaliza, olha, aqui tem um desvio padrão muito grande, o que está acontecendo aqui? E aí eu tenho que linkar com conhecimento de estatística, para saber o que está acontecendo. E nesse negócio do modelo de negócio dessas empresas aqui e o modelo contábil, essa figura do Palepo, ele e os autores eles foram muito felizes com essa figura. De um lado aqui, nós temos o ambiente empresarial, as atividades de operação, financiamento e investimento, que é bem similar com a nossa DFC, com a demonstração do fluxo de caixa. Nós temos o ambiente empresarial, as forças competitivas, competição e tudo mais, a estratégia de negócio, posicionamento, competição, os fatores de risco e sucesso. Então, aqui é o ambiente empresarial. Como é que eu faço meu modelo contábil, aqui embaixo, refletir o que ocorre aqui em cima? E aí, eu tenho que estar próximo do cliente, eu tenho que estar perto do empresário, do CFO, do CEO, para entender o que está acontecendo, poder alinhar isso aqui. Fornecedor, como é que é meu contrato com o fornecedor? Governança corporativa, o padrão contábil que eu uso, tem práticas nos setores, como é que funciona isso? Do lado de cada estratégia, quais políticas contábeis, estimativas que é melhor para refletir a estratégia, o posicionamento do negócio? Então, aí as coisas se alinham. Isso vai desembocar no sistema contábil que, por fim, vai chegar nas demonstrações contábeis aqui, que vão ser publicadas para prestar contas. E aí é onde a gente consegue buscar mais diferencial para a nossa área. Só que as coisas estão mudando em todos os lugares. Indústria fonográfica, começamos aqui, viemos para cá, um pendrive depois tinha 4.000 músicas, 5.000 músicas, e chegamos no Spotify, por exemplo. E aí? Por streaming. Como é que você consegue, você contador aqui, registrava a venda do LP, do CD, até do pendrive, uma coisa ou outra, mas como é que você mede o streaming e avalia poder remunerar o músico, quem for, os direitos autorais e tudo mais? Então, a complexidade do débito e crédito sai para o nosso lado e nós começamos a ser demandados para outra coisa. Como é que eu consigo propor uma solução contábil para poder medir isso aqui, prestar contas e pagar os direitos autorais? Então, a gente tem que aprender a usar a cabeça. A parte básica a mecânica do sistema já foi incorporada nisso. Mas como é que propõe soluções? Não sei se alguém teve a oportunidade de trabalhar com sistema de milhagens, etc. Você, passageiro, viajou no avião, ganhou milhas, ganhou pontos, e aí você vai e compra uma geladeira, o cara da geladeira paga o fornecedor com seus pontos, vai repassando esses pontos. Onde chega isso? Onde é que está isso, essa informação? Então, controle informacional é muito importante nesse mundo novo. Então, esse é um ciclo, está aqui, e depois disso aqui, não sei. Para onde nós vamos? E aí, olha só que interessante. A competição do Spotify com o próprio Apple ou iTunes. O crescimento do número, né, de subscritos, de subscrições deles ao longo do tempo. Então, o mundo migrou, está migrando. E a gente vai insistir no CD, no LP? Tudo bem que hoje o LP está bem mais caro que antigamente, por causa da raridade. Só que cria outras oportunidades também. Esse caso é de uma música aqui nos Estados Unidos, que é como é que eles pagam, né, os novos músicos agora. Então, é interessante, uma jovem música, ela recebe aqui, pelo iTunes, $38.000, Bandcamp 25, Amazon 8.000, Amazon MP3, Pandora, Spotify 1.000. Então, começa a surgir outras oportunidades de mercados até. Outros setores algumas pessoas, alguns músicos tinham dificuldade de acessar e, dado esse mundo de informação, começa a buscar públicos bem específicos. Nós temos casos de bandas no Brasil que cresceram pela internet, pelo YouTube. Telefonia, quem não lembra desses aparelhos, né? Eu comecei aqui. Estou brincando. Então, olha só, aí tem vários fatores, econômicos, mercado, privatização, entre outras coisas, tecnologia. Então, é um processo que vai acontecendo e a gente tem que acostumar. Nós nos adaptamos para muitas coisas, mas para outras coisas, quando nos afeta, a gente tem alguma restrição. Mas nós temos que aproveitar essa oportunidade para poder melhorar. E aí, mudança na indústria de aviação e agronegócios. O piloto perdeu emprego, né, basicamente.
e vem um drone e faz todo o trabalho que ele fazia de pulverização dos campos, dos gramados. Aumenta a escala, aumenta a produtividade. O governo está com a gente escuta falar que quer abrir as portas do Brasil, né, para importações, exportações e tudo mais. Nós somos muito fechados, nós somos mesmos. Se chegar importação de bananas, por exemplo, quebra o mercado brasileiro, café quebra os nossos cafeicultores. Nós temos muita barreira de entrada no Brasil. E porque nós não somos eficientes. Nós não aprendemos a investir em tecnologia, a investir em novos processos, procedimentos. A gente para no tempo, às vezes, com medo com restrição de nos aperfeiçoarmos, com medo de não dar certo, e a gente perde tempo para alguém que está do outro lado do mundo, produzindo muito melhor e mais eficientemente do que a gente faz aqui, muitas vezes. Ou, por exemplo, o que está acontecendo na indústria de publicidade e propaganda? Tem essa WID do Logos, por exemplo, que é uma plataforma que você empresário, contador, auditor, quer fazer sua marca, você coloca na plataforma o que você pretende, o que você espera, o que você quer. Os publicitários individuais, empresas de branding, etc., vão lá, elas produzem a logomarca, ou o que você quiser, portfólio seu, coloca para você avaliar e você escolhe em 3, 5, 10 possibilidades quem você seleciona para poder pagar. Olha que diferença. Ao invés de ser no escritório da pessoa, contratá-la para fazer, você recebe portfólio de 10 pessoas diferentes e escolhe uma. A pessoa trabalha de graça ex ante para saber se fecha o contrato ou não. E se aparecer de repente um doido e fala o seguinte, bom, eu quero botar na contabilidade, eu tenho essa empresa, eu quero fazer contabilidade, eu tenho essas operações. E fala assim, contadores, agora vocês vão lá, eu quero ver qual contador traz o melhor balanço para mim. Olha que loucura, como é que o mundo muda. Não estou propondo nada não, estou provocando ideias. O mercado é disruptivo aqui totalmente também. Você tinha que ir no escritório de uma empresa, agora você coloca na plataforma e vários aparecem para poder prestar o serviço. E fazem uma prévia sem remuneração, até ser escolhido ou não por você. As coisas estão mudando. Alguém aqui no público investe em tesouro renda fixa? Uma pessoa só? 2, 3, tá? Algumas. Legal. Quantos aqui investem em ações? Também muito pouco, tá vendo? Como somos conservadores. Então, quer dizer, a taxa de juros está só caindo, e a gente continua insistindo na taxa de juros, com a inflação a 4,5%, 5%, taxa de juros caindo, mais taxa de administração de fundos, tudo mais, a bolsa subindo, o câmbio ainda volátil, mas a gente insiste em ficar na renda fixa ou na poupança. E aí? Olha como somos conservadores. E aí fala o seguinte, olha, Estados Unidos, os fundos quant, eles dominam o mercado de valor, mercado de ações. Isso aqui é 2010 ou 12. 27% das transações, operações de todos eram feitas por fundos quant, algoritmos. Olha como é que as coisas estão mudando aqui. Essa linha aqui são alguns fundos, hedge funds aqui operando. Essa aqui são as assets, né, as empresas tradicionais de gestão, caindo aqui. Esse aqui são os bancos. Olha como é que a queda deles, o mercado está migrando para as corretoras, agentes autônomos, poder fazer operações. O pessoal quer algo mais personalizado ou mais barato. E olha a subida dos fundos quant aqui, por algoritmos. Olha só que disrupção. Não tem mais a pessoa que apertava a ordem de envio. A gente usa ainda o nosso operador lá para ligar, tirar uma dúvida, uma recomendação, mas a gente, olha, eu quero comprar a ação da Petrobras, da Vale, qual seja a empresa. Você ligava, a pessoa mandava a ordem, esperava ver se comprava ou não comprava e te retornava. Hoje no seu celular você vai lá, compra e vende o dia inteiro se quiser. Então olha como as coisas estão mudando. E se não quiser ter trabalho, você cria um robô e esse robô faz a operação para você. Só que tem duas coisas importantes. Isso aqui, muitas vezes, é uma operação feita por preço, gráficos, etc. Quando eu falo de mercado de capitais, eu prefiro assumir que nós estamos fazendo uma análise fundamentalista, que é você avaliar a empresa, ver se ela tem fundamentos, se ela cresce ao longo do tempo, se ela tem perspectiva de evoluir, de crescer, expandir, gerar caixa e precificar essa empresa, para comprar ou não comprar a ação. E aí a gente migra um pouco para esse grupo aqui. Só que a gente compra e deixa render, porque você tem uma visão de longo prazo. Isso aí vai ao encontro do quê? Do que o Baxter falou. O contador do futuro, 1950, é o que vai saber, o que vai entender de valuation, de avaliação de empresas. E aí, o que acontece? Nem tudo é perfeito, né, no mundo. Esses robôs também dão problemas, tem bug também. E o difícil é, no limite da ética, saber se é intencional ou se foi uma falha do sistema. Nós não sabemos o que está acontecendo. E aí, o que aconteceu?
Hoje, 50% a 60% das operações nos Estados Unidos são feitas por esses robôs e que pode chegar a 90% de todas as operações se quiser. Como é que fica o mercado de capitais? A volatilidade só aumenta. Incerteza também. E se um robozinho dá uma ordem errada, o outro acompanha e vai para o brejo? É outro problema que nós temos que saber lidar. Olha o que aconteceu em 2010. Com o Flash Crash aconteceu. O algoritmo foi errado, que nem o pessoal fala, deu ruim. Olha a queda que deu. Porque mandava ordem de venda de um volume muito grande. Esse caso aqui específico foi algo até que a discussão desse escândalo parece que foi intencional, tá? Tem vários argumentos prós e contras, mas o robô deu ordem de venda, um volume muito grande, muito rápido, e cancelava a ordem. Então, enganava os outros robôs. Ao enganar os outros robôs, todo mundo ia junto para o brejo. E deu essa queda, ruptura. Agora, quem comprou aqui se deu muito bem também, né? Depois voltou para os patamares anteriores. Então, é o risco da tecnologia também. Está todo mundo aprendendo e convivendo simultaneamente. E no nosso negócio? Você já pensou em quanto e como investe no seu negócio? Para evoluir, para aumentar a tecnologia, atendimento. E em você, em nós. Nós investimos em nós, em formação, educação continuada? Então, vamos analisar alguns casos aqui. Essa aqui é a relação P&D, pesquisa e desenvolvimento, pela receita das empresas. Olha a relação dessas despesas, desses investimentos, assim, né, do Twitter, por exemplo, Facebook, Yelp e TOTUS. Em média, de 15% até 55% da receita do faturamento é investimento para poder estabilizar a plataforma tecnológica, para poder estabelecer a tecnologia. Depois, à medida que vai estabilizando, você mantém uma constância para manter seu sistema, suas operações. O Twitter chegava a 85%, mais ou menos, 90% do faturamento ser investimento, P&D. Olha que loucura. E a empresa só dava prejuízo ao longo de 3, 4 anos. Será que nós no Brasil estamos acostumados ou aceitaríamos uma empresa no mercado divulgando balanços com prejuízo o tempo todo? Ao longo de 3, 4 anos? Seria bem complexo para a gente. Olha as empresas da velha economia, né, ou empresas tradicionais. GM, Siemens, Ford, GE, Exxon e tudo mais. Sei lá, 5, 10% de P&D em relação à receita total da empresa. Então, olha como é que o tipo de negócio leva a diferentes investimentos. Aqui, empresas de serviços, basicamente, na tecnologia e tudo mais. Mas e nós, na contabilidade, na auditoria? Nós prestamos serviços. Quanto do nosso faturamento mensal, anual, nós destacamos para poder investir em tecnologia? Mudar servidor, migrar para a nuvem, eliminar papel, poder fazer tudo online ou digitalizar os processos. Em que o cliente pode, à distância, monitorar a atividade dele com base no nosso sistema contábil que registramos o que ele fez. Então, nós temos que começar a pensar e separar uma parte do faturamento para poder investir em tecnologia, esse P&D, para buscar diferenciação. O market to book das empresas, né? A relação mercado e PL das empresas. Olha que coisa interessante também. Empresa de tecnologia de serviço, normalmente o patrimônio líquido é bem pequeno, mas o valor de mercado é absurdamente grande. Então, chega a 10, 12, 18 vezes o valor do patrimônio líquido, por exemplo, no caso do Twitter aqui. Em média está aqui, 4 a 10 vezes as de tecnologia. Já as da velha economia, empresas tradicionais, 2%, 2,5%, 3%, 5%. Então, olha como é que o mercado vai precificando isso e olha como é que as coisas são diferentes em relação ao tipo de setor, tipo de mercado das empresas. Então, os fundamentos das empresas refletem um pouco disso aqui, né, que eu falei lá atrás. Ainda vou voltar agora tudo mais. Mas o modelo de negócio e como é que a contabilidade responde a isso. E esse caso aqui, agora vamos olhar para o lado da governança, né? Não somente no aspecto dos números, mas a governança corporativa dessas empresas. Olha as empresas tradicionais aqui em cima. Chega a 90%, 80%, 70% dos indicadores de governança elas atendem. E as de tecnologia, 50%, 40%, 30%, 20%. O Twitter chega a 40%, 30%, por exemplo, o Yelp. Será que a governança é pior mesmo? Ou será que, de fato, elas precisam ter uma estrutura mais enxuta para poder serem disruptivas ao longo do tempo? Se a gente enrijecer uma empresa dessa, a gente acaba a criatividade. A gente mata a possibilidade da empresa crescer e evoluir.
Já aqui é bem estabilizado o negócio, o modelo de negócio, a fabricação, a produção. Aqui não, aqui o cara diariamente tem que romper alguma barreira, tem que criar algo novo para poder continuar evoluindo no mercado. E nós temos que pensar nisso. Como é que eu consigo me manter inovador com uma estrutura de governança leve e que a empresa tenha ética, que consiga fazer prestação de contas adequada, que consiga proteger o acionista e por aí vai. Semana passada saiu mais um escândalo do Facebook, né, que os dados estavam acessíveis, ou buscando processar dados textuais das conversas do Messenger para poder extrair, para poder usar para propaganda, entre outras coisas. Então, o limite da ética ou do uso e desuso do negócio, como é que fica nesse mundo? É muito complicado, é uma linha tênue, né? O que é certo e errado no mundo digital, onde muita coisa é automatizada, as máquinas fazem e a gente só extrai os dados, a informação, para tomar a decisão. Então, fica essa provocação aqui do modelo de governança das empresas de serviço e tecnologia em relação às empresas tradicionais. O mundo digital, por exemplo, o Jim Quinn, que era o presidente do World Bank, ele estima que é de 11,5 trilhões de economia digital. Como é que a gente vive num mundo de 11,5 trilhões de mundo digital que não estão no balanço das empresas? Quer dizer, estima-se, né? Os nossos modelos de avaliação funcionam nesse novo mundo? A contabilidade captura informações para os outputs dos modelos de valuation, para startups, para as empresas de serviços? Como é que eu consigo ajustar esses modelos para o dia a dia de empresas de tecnologia e serviços? Qual que é o histórico dessa empresa? Não tem histórico, são ideias novas que valem milhões. Qual é o crescimento? A escala? Como o método de escalonar faturamento, receita, adquirência e tudo mais? Qual é a taxa de desconto dessas empresas? Qual o grau de risco disso, incerteza? Tudo isso traz novas complexidades para o nosso mercado e a gente tem que estar ciente. Como é que eu consigo, contador, fazer uma avaliação, colocar meu nome no laudo e poder falar, olha, o custo de capital é tanto, o valor da empresa é tanto, e assino está aqui, podem fazer operação de compra e venda, de fusão, aquisição, do que for. Para a gente ter uma ideia, o Facebook comprou o Instagram em 2012 por $1 bi. É muito dinheiro. O Santander comprou como é a nossa caixa? Não, o outro, Banespa, por 7,2 bi em 2000 e poucos. Então, olha como é que o mundo está mudando do mercado tradicional para o tecnológico. Em 2013, vai o Yahoo e compra o Tumblr por 1,1 bi em caixa, em dinheiro. A garotada ficou feliz da vida, nunca viu tanto dinheiro na vida. Os garotos faziam vídeos, etc., uma plataforma de vídeos, e ficaram bilionários do dia para a noite. Claro, ideia, sacada, instalou, alguém propôs para poder fundamentar, né, que o Tumblr aumentaria o acesso à plataforma do Yahoo também. Em 2014, o Facebook vai e compra o WhatsApp por $19 bilhões. Olha que loucura. E coisa assim, um ano, de 1,1 para 19, de 1 bi para 19 bi. É um valor monstruoso, vultoso para comprar uma plataforma dessa. Mas o que o Facebook comprou, na verdade? Comprou a agenda de telefone de todo mundo do mundo. Tem acesso ao telefone de todos nós aqui agora, para mandar mensagem se quisesse para a propaganda. Desses bilhões aqui, 16 bilhões, inclui 4 bilhões em caixa, aproximadamente 12 em ações do Facebook. O acordo também prevê 3 bilhões em ações restritas ao grupo dos fundadores do WhatsApp e empregados. Olha que interessante, eles consideraram os empregados, funcionários, no processo. Porque os donos não chegaram lá sozinhos. Foi uma equipe. Então, olha que legal, valorizaram a equipe deles, buscando colocá-los no processo de fusão também, em respeito a tudo onde eles chegaram. Então, é bem interessante. Eu nunca tinha visto anteriormente um caso de fusão e aquisição, onde os funcionários foram incluídos no processo em benefício, né, em agradecimento também aonde eles chegaram. Então, a gente vê que as coisas mudam também, não é só o valor, o dinheiro pelo dinheiro. Então, isso aqui é uma pequena amostra do que está acontecendo nesse mundo digital, de tecnologia. É um mercado oportuno e a gente está perdendo, às vezes, para outras profissões que estão trabalhando muito mais rápido, mais ágil nessa área do que a gente. Aí, para curiosidades também, no mercado de capitais, o professor Baruch Levy e o Suresh aqui, o Radhakrishna, eles fizeram uma estimativa do modelo norte-americano dos valores das empresas, em relação ao que é imobilizado, intangível e tudo mais. Olha que interessante aqui, até 85, mais ou menos aqui, olha como é que era o valor das empresas norte-americanas. Essa área roxa aqui, basicamente, é o valor do imobilizado das empresas, indústrias, basicamente, produção, e um pouquinho mais valor de mercado das empresas aqui do mercado de capitais, do preço das ações. A partir daqui para frente começa a desandar o negócio.
Esse verde aqui é o que tem mais em P&D das empresas. Isso aqui é o investimento que a empresa tem em despesas administrativas, treinamento e tudo mais. E ainda tem um vulto aqui de informação que a contabilidade não captura. Então, olha que interessante, nós temos um outro desafio. Nós conseguimos incluir no balanço imobilizado historicamente, P&D, seja quando você capitaliza ou vai para a despesa, está lá, a gente pode usar a informação como quiser, remontar balanço como nós quisermos, pro forma, do jeito que quisermos. Conseguimos capturar diretamente ou indiretamente o que gastamos no treinamento com pessoas, mas ainda temos um grande desafio aqui, como incorporar mais esse vulto de informação na contabilidade. Também não sei se é melhor dos mundos incorporar tudo na contabilidade, é um modelo fechado. O GAP, o padrão contábil, é um modelo. Temos várias restrições de aplicação das bases de mensuração, nós temos por aí, e aí o mercado começa a precificar outras coisas que nós não conseguimos capturar na contabilidade ainda. E aí fica o desafio para a gente também, né? Nas aulas nossas de análise de balanço, nós utilizamos aquele descorrente, grau de alavancagem financeira, retorno sobre patrimônio líquido, etc. Mas quando você pega o balanço do Twitter, do Facebook, desse pessoal, olha os indicadores contábeis deles. Churn, número de usuários perdidos, recursos perdidos pelo recurso no processo no início do período. Número de consumidores perdidos em relação ao início do período. Custo das vendas com marketing, esforço de marketing e tudo mais pelo número de novos usuários. Aí tem a receita recorrente mensal, etc. E vai criando novos indicadores, não gap, né, não padrão contábil, que a gente não está acostumado. Agora, como a gente consegue ligar isso, conectar isso aqui com isso aqui? E depois incorporar no modelo de avaliação, por exemplo. São novos desafios, está aí. Quem conseguir tiver receita, me passa também, que eu estou querendo aprender. Só que são coisas que estão acontecendo, a gente não está prestando muita atenção. Como a gente consegue linkar tudo isso aqui com os nossos velhos tradicionais indicadores contábeis? É um desafio. E aí tem que sentar, pessoal, professor, com pesquisador, com profissional, com auditor, mapear a informação, conta contábil. Eu vou no dado na origem ou vou pegar o dado agregado da informação que está publicada no balanço? Então, eu perco muito disso aqui, às vezes, ao pegar o indicador contábil pronto no balanço, eu não tenho acesso a muita informação de número de clientes, por exemplo. Então, nós temos que repensar esse modelo de informação, de sistemas, para poder trazer algo novo para quem está fora da empresa, principalmente investidores, acionistas, credores, entre outros usuários da contabilidade. E aí tem uma estimativa aqui da McKinsey, daqui do pessoal, de que 1% as companhias usam somente 1% dos dados delas. Tudo que é gerado de informação, ela não usa. Somente 1% é possível ser utilizado ainda. Que a gente tem um oceano de informação, a gente consegue chegar na Lua, mas a gente não consegue chegar na profundeza do nosso oceano. Mais ou menos isso. Então, a gente tem que conhecer muito mais do nosso negócio, como otimizar essa informação para ter mais controle, otimizar os dados e aumentar a nossa capacidade de previsão. Isso a gente vai agregar valor no nosso serviço e as empresas vão agregar maior valor, prestar contas também do que elas fazem. Então, esse aqui é um modelo de nossos dados, né, que nós hoje estamos na fase do petabyte aqui, vai chegar a iotabyte, por exemplo. Onde vai botar tudo isso de informação? Como é que nós, humanos, com a nossa capacidade cognitiva limitada, conseguiremos interpretar essas informações? É impossível. Até uns 5, 10 anos atrás, a gente conseguia lembrar o número de telefone das pessoas. Hoje a gente não consegue mais. É muita informação. Então, quer dizer, isso aqui é humanamente impossível de a gente tratar, analisar, interpretar individualmente. A gente vai ter que recorrer à tecnologia, robôs, machine learning, entre outras tecnologias, para poder extrair padrões, informação, para poder nos ajudar ou nos auxiliar a tomar decisões. E até para orientar clientes também. Então, o que é esse Big Data, basicamente? Nós temos as transações, as interações e a parte observacional da informação, os dados. De um lado, nós temos dados estruturados da nossa profissão, as informações contábeis estão à disposição, seja publicada ou agregada nas demonstrações contábeis, ou individualmente no débito e crédito registrado nos razonetes e por aí vai nos sistemas contábeis. Nós registramos informações de interação entre pessoas e coisas e com as empresas. Então, tem empresa que você entra na loja, ela registra quantas pessoas entraram e saem da loja. Depois, a carinha de satisfação de gostei ou não gostei do atendimento, da farmácia, pagando a conta e tudo mais.
Essas informações elas são registradas e muitas vezes um departamento, um setor usa essa informação, mas o outro não usa. Como a gente consegue alinhar essa informação de clima organizacional, satisfação do cliente, receita, desempenho, cruzar essa informação toda para poder tomar decisões, projetar o futuro, fazer orçamento, planejamento estratégico e tudo mais. Então, como é que a gente pega esse monte de dados de interações do dia a dia da empresa para poder registrar a informação e usar para tomar decisão? Então, por exemplo, a RFID, quando a empresa produz, essa empresa de logística vai entregar um produto, você comprou online, sai da caixinha dela, vai para uma esteira que chega no caminhão diretamente para entregar o produto. Que é tudo por código de barra ou RFID, né, por sistemas de rede, de sinais. GPS, câmera de TV, satélite. Então, todos esses dados são disponíveis, mas como é que a gente consegue cruzar a informação para poder saber o que é melhor fazer? Qual a melhor decisão a ser tomada? Então, isso aqui é para a gente pensar também como usar isso aqui. No dia a dia das auditorias, por exemplo, nós temos as Big Four e não Big Four. E aí as não Big Four têm muita desvantagem em ter recursos, poder investir em tecnologia, do que as Big Four, as grandes auditorias. Então, como é que a gente consegue se manter competitivo num ambiente em que 4 empresas, basicamente, dominam o mercado e as menores têm que acessar o mercado, tem muita restrição de acesso, por tecnologia, recurso e tudo mais. Então, cada lado tem vantagem e desvantagem. A Big Four não consegue chegar no mercado, às vezes, das médias e pequenas empresas, por causa do custo, da expertise, do profissional e tudo mais, e as não Big Four têm esse acesso mais fácil. Então, a questão de preço também, o mercado, a oferta e demanda vai se ajustando. Mas como é que a gente consegue juntar esforços comuns aqui para que o mercado cresça como um todo? Todo mundo possa crescer e ter melhor serviço de auditoria para todo mundo no mercado. Então, algumas reflexões para a gente fazer. Esse material da Ernest foi nos Estados Unidos, na Inglaterra, não lembro de cabeça, mas ele mostra o seguinte, qual que é a abordagem tradicional, né? A amostragem, aí você tem que seguir a regra para checar as informações, despesas, receitas, extrair informação para checar os débitos e créditos aqui. Então, você checa os relatórios, faz análises, você consegue, em alguma medida, fazer as interações gráficas, checar comportamentos e tudo mais, e aqui uma prática olhando para frente, né, para o futuro. Previsão, modelo de previsão. Então, como é que eu consigo, ao invés de fazer uma auditoria para trás, com os dados de hoje da empresa, já prever problemas, prever capacidade de fraude, de erros, etc., da empresa do dia a dia, para mandar já o auditor checar o que está acontecendo. E aí tem parte para modelagem dos dados, observar padrões e tudo mais. Nessa parte aqui, dessa parte previsão, eu volto também no que o Baxter falou na década de 50, né? Eu estou olhando para frente, para o futuro, previsão, predição, uma visão prospectiva. E aí cabe ao auditor, por exemplo, se ajustar não só olhar o presente e o passado, mas já ter sistemas, tecnologia para identificar desvio de padrão das informações, dos padrões da empresa, para poder checar antecipadamente a informação, quando tem algum desvio, algo nesse sentido que é o recorrente da empresa. Não que está errado, mas para checar o que está ocorrendo efetivamente. E esse modelo nos orienta, olha, nós temos que ter 2 modelos convivendo aqui. Um, que a gente tem que fazer hoje, para poder divulgar a informação contábil, todo mundo ter segurança, o investidor, o credor. O outro é, como é que no meu dia a dia, na minha rotina da auditoria, eu consigo me ajustar para já antecipar possíveis problemas. E aí não é fácil você, um auditor pequeno, conseguir competir com os grandes, tem todo esse recurso para poder investir, contratar pessoa, mão de obra, poder fazer sistemas ou um robô para checar a informação. E aí juntar esforços ajuda todo mundo. Então, olha bem interessante. Esse aqui seria o volume de informação que as empresas geram, informação qualitativa e quantitativa. Esses dados ocultos é que a empresa não consegue, está todo registrado, mas ela não consegue usar. Essa parte amarela aqui são os dados utilizados pelos clientes, e essa parcela aqui azul é o que o auditor usa para poder validar, checar a informação e autorizar, aprovar, ou emitir o relatório dele com ressalva ou sem ressalva. Então, olha o vulto de informação que está aqui por trás, que nem a empresa usa. Então, a gente tem um grande desafio, quanto profissionais, para poder cruzar essa informação para o dia a dia do negócio do cliente também. E juntar, todo mundo poder fazer o melhor modelo possível de contabilidade, ou usar a contabilidade para poder melhorar o desempenho das empresas. Não para evitar aquele empreendedor que nasce e morre, né? Mas continua crescendo, utilizando a informação dele também, do dia a dia. E aí, a gente continua na questão da amostragem, né? Temos a amostragem, que representa o todo aqui para poder fazer a auditoria.
E aí eu lembrei do momento lá na década de 90, quando eu comecei a faculdade. Só um minutinho. Obrigado. E aí eu fiquei curioso para ver o que o auditor fazia no dia a dia lá no Espírito Santo, né, que chegavam os navios com os carros, e para poder fazer auditoria. Aí um amigo meu, falei com ele que tinha curiosidade e me chamou para ir junto. Isso não é da época, né, mas como é que era na época? Você ia lá com o pessoal, checava carro por carro, né, um grupo de carros, poder falar, está aqui, não está aqui, tem problema, não tem problema, está danificado, não está danificado, e por aí vai. Imagina se fez isso aqui num parque lá. É coisa de louco. Então tem um monte de pica-pau, né, aquele trainee ou estagiário, ou quem está chegando na auditoria, para poder rodar o parque e checar os carros. Isso em 98, 99, mais ou menos. Imagina. Como é que acontece isso hoje? Solta o drone, treina o pessoal em pilotar o drone, ele vai ticando os códigos que estão nos painéis dos para-brisas dos carros e vai mapeando para o GPS, ou RFID, o que for, e vai checando se o carro está lá ou não está lá. Então, as coisas mudam. Agora, a gente não vai mexer em tecnologia, é um ponto, a gente vai perder, nós vamos deixar de sermos competitivos para poder deixar alguém fazer isso pela gente. E aí a gente pode investir para a nossa empresa incorporar esse serviço ou deixar que alguém faça por nós. Ou fazer parcerias com alguma empresa que tenha tecnologia, poder prestar esse serviço em conjunto. Isso aqui, facilitaria muito a vida na época. Hoje está mais fácil de fazer isso, né? De ir no porto, no cais e checar os veículos que estão chegando. Ou então aqui, né, na inspeção, saber se tem algum problema na hélice de uma dessa que gera energia eólica. Então, em vez de mandar o estagiário lá para poder olhar se tem um problema no parafuso, você manda o drone com câmera de alta resolução, mapeia tudo, se tiver algum problema, vai o técnico olhar. Quer dizer, você evita o risco de alguém cair lá de cima, se machucar e tudo mais, para só no caso de emergência checar, já que a câmera aqui tem... E ainda assim a câmera é melhor, muito melhor que o olho humano para checar em erros de fuselagem, de ferrugem, o que for. Então, a gente tem que aprender a usar isso a nosso favor. No caso de sistemas contábeis, a gente tem que aprender a usar, extrair informação, qual e quant, para poder integrar essas informações. Olhando para o mundo. Já estou migrando, já quase caminhando para o final. Como é que está meu tempo? Tá ok? Esse mapa mundi que nós conhecemos, todo mundo vê, né? Os países e tudo mais. Esse mapa mundi que o contador, os auditores deveriam olhar. Esse mapa mundi dos países que usam FRS no dia a dia. Então, a nossa profissão contábil, são 138 países, 148 países no mundo, acho. Então, a nossa profissão, por mais que pareça que ficou mais complexa ou difícil por causa do FRS, abriu uma oportunidade monstruosa para a gente, olha, cansei do Brasil, vou para a Argentina. Só tomar vinho, né? Porque agora o mercado está complicado. Mas cansei, vou para a Espanha, vou para o Reino Unido, vou para a Itália. Só entender a regra local para trabalhar, você vai entender de FRS e vai poder trabalhar nesse mercado, Canadá, onde for. Então, quer dizer, a nossa mobilidade, que era no Brasil, agora virou mundial praticamente. A gente consegue mudar de emprego, se quiser, no mundo. Eu tenho aluno mestrado lá que ele acabou a graduação, ele foi para consultorias no Rio, não lembro qual foi a Big Four agora que ele foi, depois ele foi para o México. Ficou 3 anos no México e voltou para o Brasil agora para mestrado, para poder depois pensar em voltar para a auditoria. Então, olha como é que foi. Sai do Brasil, para o México e depois volta. Quer dizer, a nossa capacidade de nos integrarmos ao mundo está muito grande. Eu sou menor, sou um auditor pequeno, um contador, um escritório de contabilidade. Então, olha os países que adotam o FRS para pequena e média empresa também. Foi ano retrasado, uns 2, 3 anos atrás, um contador de lá me procurou para poder ajudá-lo no Espírito Santo, né, que uma empresa chinesa queria importar esses roteadores de Wi-Fi via Espírito Santo. E aí foram 2 chineses conversar com ele lá e ele me chamou porque ele não sabia muito bem inglês. Isso é outra coisa que eu vou falar mais na frente, para poder ajudar na conversa. Chegou o gerente comercial dessa empresa de roteador e como fosse, não o CEO da empresa, mas como fosse um vice-presidente da empresa juntos. Eles sabiam que era LALUR, o que era simples, lucro presumido, lucro real. Eu falei, caramba, esse cara sabe mais que eu, de Imposto Brasil, para poder importar pelo Espírito Santo, sabendo de detalhes da regra do Espírito Santo de importação. Na época estava acabando como é que é o nome? Que acabou no Espírito Santo, no Santa Catarina, esqueci a regra, agora a lei. E aí acabou que eles desistiram porque acabou a lei, acabou o benefício lá de importar pelo Espírito Santo, e foi para São Paulo para poder fazer a importação. Então, olha bem, perdeu um cliente bom porque não sabia falar inglês. Quer dizer, a gente tem que romper essas barreiras. Esse aqui é um estudo lá da Economist,
que mostra o quanto que a pessoa tem de ganhar em média mais por falar outros idiomas. Então, falar alemão aumenta aí a sua probabilidade de ganhar aqui a mais, né, 125 mil euros por ano. Mas bem falar alemão precisa uma vida inteira para aprender a falar alemão, né, mas ajuda pra caramba. Francês ajuda, o espanhol também, o inglês é o idioma. Isso aqui é adicional, tá? Linguagem adicional, fora o inglês aqui. Então, na média, aqui à medida que você vai aumentando sua capacidade de falar outros idiomas, aumenta também a probabilidade do seu salário aumentar nesse sentido. E aí o Wittgenstein coloca o seguinte: o limite do meu idioma, né, significa o limite do meu mundo. Ainda é um diferencial falar inglês no Brasil. Ainda é diferencial falar inglês na América Latina. E a gente tem que aproveitar essa onda aí, que ainda temos essa oportunidade, que ainda é uma oportunidade falar outro idioma. E a gente começa a nossa revolução. Primeira coisa, na dimensão ética das nossas escolhas. E aí, quando fala das nossas escolhas, porque está todo mundo incluído nesse bolo. Em 2004, 2003 ou 2004, eu fui com uma banda do Espírito Santo, chamada Big Beatles, para Liverpool, no Festival de Beatles. E eu fui de road, carregando instrumento para eles. Que eu sou fã de Beatles, aí fui lá com eles poder ajudar a carregar os instrumentos. Depois de um show no hotel, colocamos as coisas num táxi e fomos para o hotel guardar os instrumentos. No meio do caminho, o táxi dá uma freada, roda eu, o outro cara, o amigo, o músico, dentro do táxi, o instrumento para cima, para baixo. Não bateu, mas ele teve que frear para não bater. E aí depois ele vira, pessoal, mil desculpas, mas nós motoristas aqui somos muito ruins. Quer dizer, ele não falou, a culpa é dele. Eu estou no meio do problema também. Então a gente não tem que parar com a mania de botar a culpa é dos outros, é deles. A culpa é nossa. Quem está eleito na política é quem? Eleito por nós. Não é por A ou B, somos nós. Não adianta nós excluirmos do problema. No respeito aos colegas profissionais, na dedicação aos estudos e ao trabalho, na sua capacidade de gerar impactos positivos na vida dos outros e nos negócios, né, buscando educação continuada, na capacidade de fazer escolhas que prejudiquem o mínimo possível o meio ambiente e os outros e revendo seus paradigmas. Isso é diariamente. Quem está na academia talvez tenha mais choques, talvez, no dia a dia, mas as mudanças estão vindo muito forte em todo lugar. E temos que estar aptos a mudar, ou nos ajustarmos, pelo menos, nesse ambiente. O nosso mundo hoje, a gente falou de FRS, mudança do padrão contábil, aumentou a transparência por alguns relatórios que tem visto por aí, o FRS ajudou a aumentar a transparência do ambiente empresarial, mas olha como é que nós estamos ainda na percepção de corrupção, na nossa posição aqui, 69. Então, olha, quanto mais vermelho, mais corrupto é o país, na percepção. Então, olha só, a gente fala de transparência, fala de contabilidade, fala em melhorar os procedimentos, mas olha como é que nós mesmos estamos sendo percebidos, né, pelos outros. Então, nós temos que pensar o seguinte: como é que a gente consegue evoluir isso? Vamos continuar nessa? E aí, o contador ele é fundamental nesse processo. Porque quem controla... Se o contador fazer um dia de greve, a Receita Federal vai entender a importância do contador, querendo ou não. Por mais que tenha boa parte automatizada, a arrecadação vai ser afetada. E aí tem que entender esse processo. E aí a gente vê Petrobras, mensalão, escândalo da Petrobras, questão de eleição, aí vem o Caixa 2 de partidos políticos, vem a Enron, vem a FIFA, só escândalos por aí que a gente vê de corrupção. E vem o caso dessa deputada da Suécia, não sei se já viram falar, acho que é o caso mais grave de todos. Ela está sendo processada porque ao longo de um ano ela usou táxi 43 vezes por sair mais tarde da Câmara para ir para casa. Então ela sai mais tarde do trabalho para trabalhar para a sociedade, está sendo processada pela sociedade, está o escrutínio lá muito forte, porque ela usou recurso público para pegar táxi e foi para casa. Olha que loucura, ao invés de pegar o trem, que está perto da casa dela também. Olha o patamar que o país já chegou. Então, é um processo, já passaram pelo que a gente passou já, com certeza. Então, gradativamente vai chegando nessa mudança de paradigma. E a gente tem que pensar, quem dera se fosse no Brasil, né? Se tivesse no Brasil, o deputado no Brasil fazendo isso, nós usando 43 vezes o táxi no ano, né? Então, a gente tem que pensar qual tipo de país nós queremos. E é uma reflexão que a gente tem que pensar. Você tem um objetivo, uma meta, e você alcança aqui. Então, você pensou alto e acertou, que é muito melhor do que você pensar pequeno e acertar. Então, esse é um recado que você tem que pensar o seguinte: eu vou pensar grande e errar, do que pensar pequeno e acertar. Eu acho que é o que eu aprendi um pouco e ajudou bastante a ter esse raciocínio. Pensa grande e erra, é melhor que você pensar pequeno e acertar. E por que eu falei no início em trabalhar em conjunto, mesmo seja concorrente, seja competidor no mercado? Você já deve ter visto esses 4 caras juntos aí, né? Spielberg, Scorsese, esqueci o sobrenome agora dele, e o George Lucas, diretores de cinema.
no documentário do Spielberg, bem interessante, mostra quando que ele estava ruim, mal do mercado, tentando promover seus filmes ou crescer na carreira, os três abraçaram ele. Depois um caiu, o outro abraçou o outro. Então, como é que eles cresceram juntos nesse mercado de cinema, cinematográfico, buscando um cooperar com o outro? Então, primeira coisa, desenvolver parcerias, grupos de estudos, e aí não é só para professor, aluno, é para profissional mesmo. O profissional tem que estudar. E estudar em grupo ajuda bastante. A dificuldade de um é a dificuldade do outro. E compartilhar isso é muito interessante. Teve um tempo atrás, no CRC do Espírito Santo, que a gente tinha um grupo de estudos, de profissionais e professores. Então, na época, quando estava sendo CPCs, a gente se reunia, discutia e buscava não consolidar, mas entender como é que aplicaria no dia a dia o CPC. E aí valeria a pena, talvez, se organizarem para discutir as normas contábeis de auditoria, para poder melhorar os procedimentos, para que todo mundo melhore assim. E aí todo mundo cresce junto e mais forte nesse dia a dia. Então, essa é a primeira parte para finalizar. A segunda, como criar valor e como co-criar valor. Todo mundo já ouviu falar de Steve Jobs, conhece ele, e ele fala o seguinte: nós acreditamos que pessoas com paixão podem mudar o mundo para melhor. E nós temos tido a oportunidade de trabalhar com essas pessoas. Então, olha bem, ele criou valor para a Apple, para o mundo inteiro, computadores, tecnologia e tudo mais. Só que ele não fez sozinho. Então, como é que ele cria valor? Com os empregados, funcionários, co-criando valor com ele. Ele pode ter ideia de ser genial, mas ele não vai saber, às vezes, implementar algo na minúcia do detalhe do processo, do projeto, etc. Então, ele tem equipes que resolvem aquele problema ou propõem soluções. E aí, como a gente co-cria valor, é isso. É ter equipes trabalhar em conjunto, que foi o caso do WhatsApp, que resolveu parte da operação de fusão e aquisição também ficar destinada aos funcionários. Para finalizar a parte 3, contadores e auditores. As demonstrações contábeis, isso aqui está no CPC, a estrutura conceitual. As demonstrações contábeis são elaboradas tendo como premissa que a entidade está em continuidade, ou seja, um futuro previsível. Como é que você, contador, vai ter a certeza que a empresa do seu cliente vai estar em continuidade no ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos? Isso é muito subjetivo. Nosso ambiente da economia totalmente incerta, como é que você assegura isso aí? E aí a gente vai voltar um pouco ao início da minha fala lá do segundo slide. No lado auditor, obter evidência da auditoria apropriada e suficiente com relação e concluir a adequação do uso pela administração de base contábil de continuidade operacional. Quer dizer, olha lá do auditor, ele tem que checar, além de checar tudo, ele tem que falar, olha, a empresa está em continuidade. É um desafio enorme, pessoal, a gente não está acostumado com isso. E aí, checar a capacidade operacional da empresa, e se existe incerteza também. Então, observe que incerteza está na nossa norma contábil de auditoria de cima e embaixo. Incerteza é um conceito da estatística, de probabilidade de dar errado, ou dar certo. Então, a gente tem que aprender a usar outros conhecimentos de outras áreas no nosso dia a dia, incorporar isso. E a gente retorna aqui ao que o Baxter falou, né? Quer dizer, o profissional contábil, seja contador ou auditor, precisa entender bem de valuation. Qual a nossa área que demanda prever futuro e falar que a empresa vale tanto hoje? É a avaliação de empresa, é a avaliação, é valuation. E aí a gente vai estimar custo de capital, projeção, taxa de crescimento, tudo isso poder estimar quanto que a empresa vale hoje. E você colocar o seu CPF lá, ou o CNPJ dessa empresa no laudo, é uma responsabilidade enorme, porque pode ser questionado isso. Então, a composição da formação nossa contábil de outras áreas nos permitirá trazer outros patamares para a nossa profissão. E para finalizar, basicamente agora, começa uma revolução interna, domando o próprio ego. Isso ainda é um pouco que a gente vê, e é complexo mudar isso, mas dominar o próprio ego é bom. Você elimina barreiras, faz mais amizades, aumenta o network. Busquem conhecimento e evoluir enquanto pessoa, estudante profissional. São dimensões que não separam, apesar de papéis distintos. A tecnologia disruptiva está aí e vai aumentar fortemente. A gente está vendo por aqui o evento, todos os palestras que eu assisti, que acompanhei, só falam disso. Então, a gente não tem como mais correr, voltar atrás ou resistir a essa pressão. Estudar, 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 e quem sabe conseguiremos inovar novamente na contabilidade para termos uma ruptura do sistema e da estrutura atual. Bom, obrigado e fico à disposição para perguntas de vocês. Bem, senhores, Zé, primeiro dizendo que você é uma pessoa simples, extremamente acessível, talvez seja o exemplo em pessoa, o exemplo arrasta justamente dessa simplicidade. Nós estamos falando em
revolução, mas a gente percebe que o ser humano está em primeiro lugar. E você tem representado isso. E aqui chegaram várias perguntas, eu queria agradecer. Muitos, infelizmente, eu não consigo saber o nome, o aplicativo não me dá o nome, então eu queria agradecer individualmente a cada um que enviou as perguntas, foram várias, mas eu vou tentar sintetizar isso. Primeiro, uma coisa muito simples. Uma pessoa aqui diz, em minha cidade o curso de Ciências Contábeis, que tradicionalmente sempre teve formação de 50 alunos na turma, hoje corre o risco de fechar. Qual é o problema? O que deve ser feito de diferente para torná-lo mais atrativo, viável, ser acreditado pelos profissionais ou futuros profissionais? Talvez essa é a pergunta mais complexa de todos, né? Segurar o aluno na sala de aula. Hoje, com 20 minutos, ninguém tem mais paciência. É um negócio assim, mudou muito, essa geração nova. Ninguém aguenta mais 5 anos, né? Quanto mais 4, 5 anos de faculdade. E me escutar ainda 4 horas por dia é desesperador. Mas eu acho que assim, temos que buscar misturar metodologias ativas de ensino, interações mais online. Tem uma coisa bem interessante que eu vi nos Estados Unidos. Antes de ir para uma aula, o professor faz um videozinho de 2, 3, 5 minutos que orienta o que vai acontecer na aula. Então, o aluno vai preparado para acontecer. Só que o aluno, ele é proativo. Ele chega na aula já para questionar. Ele não fica sentado esperando a informação vir. Ele dá um passo, ele vai à frente, lê, estuda em grupo, individual, depois vai para a aula para perguntar ao professor. Então, a dinâmica da aula é outra. Você vai tirar dúvida. Pegando esse gancho, os profissionais da área precisam ser proativos entre si, nos seus escritórios de contabilidade, nas suas atividades. Essa liberdade de produção, de questionamentos, ajuda demasiadamente na profissão, não ajuda? Network, acho que a nossa área talvez é um dos pontos principais, né? A gente conseguir buscar parceiros, por exemplo, eu tenho amigas lá, contadoras e contadores que, eu até esqueci de falar durante a fala, mas por exemplo, não sabe fazer teste de impairment. Então, o que eles fazem? Chamam alguém que sabe fazer teste de impairment para trabalhar em conjunto. Esse laudo de impairment vem e alimenta o sistema de informação do escritório. Então, você cria parceiros específicos. E a nossa área está crescendo tanto a informação, fica tão complexo entender de cada norma contábil, que é melhor talvez você ter um expert em consolidação, um expert em fazer DFC, um expert em impairment, e depois trabalha em conjunto. É igual o médico, né? Você sai no clínico geral, ele fala, ó, eu estou com um problema no dedo mindinho direito, tem um médico para operar a mão direita, porque não opera a esquerda. Uhum. Então, a nossa área está ficando cada vez mais especialista também. Aqui, desculpa acelerada, mas em relação ao mundo digital, vemos que unicórnios são adquiridos por processos bilionários, valores que às vezes são astronômicos, mas boas partes das fintechs ou das startups acabam morrendo antes de ser... o que está havendo isso? Eu pergunto, até que momento não estamos deparados com uma grande e nova bolha especulativa? Isso aí vamos ter que ver quem vai sobreviver nesse mercado de startups. Muitas ideias boas, geniais, mas falta dinheiro, né? E dinheiro vai atrapalhar muitas atividades. E aí cabe o contador estar próximo desses empresários, desses empreendedores de alto risco, para poder orientá-los. Olha, você tem um projeto X, você está gastando milhões aqui, mas você tem 100 mil reais. Mais um nicho de mercado. É mais um nicho de mercado. E aí, tive uma experiência ano passado, ou retrasado, com a empresa, com a Vitória Tech, que é uma incubadora de Vitória, do Espírito Santo. E aí eu fui lá um dia conversar por curiosidade. Vou entrar lá ver como é que é esse mercado das incubadoras, das startups. Eles são sedentos por informação contábil. Então, aí quando você fala contador, professor, eles ficam doidos, porque ele fala, professor, aqui está meu balanço, eu estou com um problema aqui que eu não tenho caixa. Onde está meu dinheiro? Coisa básica. Então, quer dizer, a gente tem que fazer parcerias com essas incubadoras, essas aceleradoras, porque eles têm ideias geniais, têm bons prospectos, mas não sabem como converter toda essa ideia em caixa. E acabou caixa, acabou a empresa, acabou o negócio. Só o prejuízo contábil é uma coisa, mas gerar caixa é outra. E aí, o importante é isso, a gente saber orientar esse pessoal. É muita ideia boa, genial, mas que está faltando uma base financeira e contábil para poder orientá-los melhor. Perfeito. Como você vê o futuro dos escritórios de contabilidade dentro de toda essa mudança tecnológica e humana? Pois, a pergunta é capciosa. Bom, eu acho que assim, eu não tenho escritório, mas tenho muitos amigos com escritórios, e eles têm, eu percebi que a boa parte migrou para escritórios digitais, tudo na nuvem.
Então, quer dizer, não tem mais um papel, é tudo assinatura digital. Os que ficaram com assinatura balanço, tudo no papel ainda, os clientes estão migrando para os contadores. Não tem como fugir disso, porque a mudança é rápida. Aqui, emendando essa pergunta, que com toda a transformação que o mercado está exigindo das empresas que prestam serviços contábeis, hoje as mesmas devem investir primeiramente em capital humano para atingir as mudanças desejadas com toda essa tecnologia que está por vir, ou que já está presente, inclusive? O capital humano acho que é o principal, né? A gente trabalha com serviço, não tem como fugir. O escritório que deixa de investir no seu funcionário, ele está fardado a perder um bom funcionário para outro escritório ou para ser um próprio empreendedor. Ao invés de estimular o próprio escritório a crescer junto, ele não investe com receio de falar, olha, não sei se a pessoa vai ficar comigo, ou se vai sair, ou vai permanecer comigo, prefiro não investir. Mas é melhor você investir na pessoa, correr risco de perdê-la, do que perder para outra pessoa e essa pessoa que você perdeu potencializar o outro colega seu, né, do mercado. Então, investir em pessoas é essencial, na minha visão. Não tem como fugir disso. Vamos para a área de auditoria. Na tua opinião, o papel da auditoria externa do Brasil está adequado no sentido de responsabilidade e cobrança dos órgãos reguladores quando comparados com outros países? Eu não consigo falar muito bem sobre os países, mas eu sei, por exemplo, os Estados Unidos ele criou um tempo atrás, junto com a SOX, né, o PCAOB. Esse órgão, se tem uma empresa brasileira no mercado norte-americano trabalhando lá e auditada por empresa brasileira, o PCAOB pode vir ao Brasil auditar o que a empresa de auditoria fez. Então, olha como é que o braço do ambiente institucional norte-americano pode chegar ao Brasil para verificar a qualidade da auditoria, dos serviços prestados, dos relatórios, dos documentos, para poder checar se está sendo feita adequadamente a auditoria. Muito bem. Você, em diversos momentos, comentou sobre a realidade americana. Na sua opinião, qual a diferença no quesito de responsabilidades do contador e empresário quando ocorrem erros e fraudes nas divulgações contábeis entre o Brasil e os Estados Unidos? Temos dois pontos importantes aí. Nos Estados Unidos, por exemplo, a CVM deles tem praticamente poder de polícia, para mandar prender, se for algo nesse sentido. Tem muito mais força que a nossa CVM poder autuar ou processar alguém. Então, acho que o ambiente institucional favorece muito ao melhor fortalecimento da profissão contábil e do auditor também. Então, é um ambiente mais seguro, porém com mais responsabilidades. No caso, no Brasil, nós temos uma baita proteção de mercado, porque você tem que ser contador, toda empresa tem que ter o contador, ou um escritório de contabilidade. Lá não tem isso, lá uma pequena e média empresa não precisa ter contador. Então, quer dizer, mas o empresário, ele tem todo o registro das operações para poder prestar conta para o banco, para o credor, etc., para a Receita, para poder prestar conta e pegar dinheiro emprestado, receber investimento. Então, a gente tem uma baita barreira de entrada no Brasil, que ainda existe e deve durar mais tempo, mas temos que ficar atentos. E se, de repente, vem uma lei que acaba com essa regra? Complicou. A gente vai nadar para onde? E aí vai se destacar quem está no ambiente buscando conhecimento e fazendo um trabalho muito mais consultivo do que entregar o DARF no final do mês para poder pagar o imposto. E aí eu acho que é um diferencial que tem que buscar. Tem uma amiga minha lá de Vitória que ela era, já em 2002, 2001, ela só mandava o honorário dela, o boleto do honorário dela, junto com a análise prévia dos indicadores da empresa. Quantos fazem isso no Brasil? É um diferencial. Na época era um baita diferencial, hoje eu não sei. Mas você entregar o meu honorário só vai junto com um balancete analisado com indicadores contábeis para você se situar para tomar decisões. Produto do diferencial. Serviço, é um diferencial. É um diferencial. Sobre a importância de idiomas, já foi falado anteriormente sobre os tradutores instantâneos de conversação. Como estamos falando em tecnologias no meio, isso não está já substituindo a necessidade de falar outro idioma? Eu acho que essa tecnologia vai chegar, vai ajudar bastante, mas quando você estiver na Alemanha, no interior, na padaria, e for pedir um pão, vai ter demanda para aprender outro idioma. Ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, na Espanha. O dia a dia, talvez empresarial, de conversas, de apresentações, vai ser mais fácil sincronizar e traduzir. Mas as interações humanas do dia a dia vai demorar um pouco mais para chegar. Mas se chegar, seria ótimo. Mas o dia a dia ainda é um diferencial. Professor, além das fintechs, o que você mais observa em inovação tecnológica na contabilidade das instituições financeiras? As instituições financeiras também estão sofrendo bastante com as fintechs. Foi mês passado,
O meu ex-orientador falou na palestra lá na USP que o dumping, né, que as empresas grandes faziam com as pequenas para não alcançarem o mercado, agora é o contrário. As pequenas fazem dumping com os grandes. Então, os grandes bancos eles estão sofrendo pressão de quem? Dos pequenos, das fintechs, que abrem contas digitais sem custo nenhum e tudo mais, e eles têm uma estrutura pesada que tem que cobrar as taxas de conta bancária e tudo mais. Então, é um momento crucial desse mercado, está sendo afetado fortemente os grandes, os pequenos não sabemos quantos vão perdurar ou vão sobreviver, mas é muita disrupção. Só que tem um ponto importante, as pequenas elas já estão preparadas para aquela ideia do Big Data lá, de pegar a informação, cruzar a informação para tomar decisão. Os grandes ainda têm toda a informação registrada, acumulada, mas não param para poder cruzar a informação, os dados, para poder tomar decisão. Ou mudar o curso da estratégia deles. Muito bem. Eu acho que agora a gente já vai para o encerramento. Eu queria, em nome do Conselho, primeiro agradecer a todos vocês que ficaram até agora, ao professor, que ele me permite chamar de Zé, né, e uma pessoa extremamente... Quanto mais currículo, mais acessível, a gente percebe que a gente admira mais ainda. Então, eu queria te agradecer muito. Estás combinando muito com o nosso tema da disrupção. Muito obrigado, em nome do Conselho da Presidência, Ana.